contraponto provavelmente é a matéria mais importante que qualquer músico que se preze, e muito mais qualquer compositor que se preze, é obrigado a dominar. Porque o contraponto é o estudo da relação entre todas as notas. Então, como eu gosto de dizer aqui no canal, o contraponto é a química da música. Nele você vai aprender não só as relações harmônicas, mas também melódicas. E as regras dentro do contraponto não são para fechar a sua criatividade ou para bloquear alguma coisa. As regras existem por causa das leis da música. Então o contraponto nada mais é do que o estudo das leis da música, harmônicas e melódicas. Eu estou fazendo uma série aqui no canal, a pedido aqui dos seguidores, que é a série A Arte do Contraponto. E essa é a segunda aula. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre contraponto segunda espécie. Então a gente falou na última aula sobre contraponto primeira espécie e agora contraponto segunda espécie. O contraponto de hoje é onde você vai entender e dominar de verdade como utilizar dissonâncias nas suas músicas. Então, a segunda espécie é importante, não porque a gente vai fazer duas notas contra uma, mas porque a ideia de fazer duas notas contra uma, que pode ficar tranquilo que eu já vou explicar tudo isso para você, é você aprender a tratar e a colocar dissonâncias da maneira certa. Então, se você tenta colocar dissonância nas suas músicas e sempre fica meio estranho, você não consegue saber exatamente quando e como colocá-las, hoje você vai entender na prática como fazer isso na aula de contraponto segunda espécie. Então, vamos para o vídeo. Se você é novo aqui no canal Composição na Prática, como eu estava dizendo, eu estou fazendo uma série chamada A Arte do Contraponto. Essa série eu vou ensinar as 5 espécies do contraponto. Então você realmente, depois dessa série, vai conseguir dominar muito bem toda essa ideia do estudo, né, da interpretação do contraponto e também para colocar em prática isso nas suas músicas, óbvio. Então eu estou deixando sempre o link aqui embaixo também com os exercícios de contraponto, com cantos firmos. Beleza? Outra coisa que eu sugiro para você, se você acabou de ver essa aula, você não conhecia o canal, não viu a primeira aula, veja a primeira aula. Vê essa aula agora, você vai ter uma ideia do que tem que fazer, mas assiste a primeira aula, porque na primeira aula foi onde eu falei sobre a primeira espécie, então a primeira aula da arte do contraponto aqui no canal Composição na Prática. E na primeira espécie é onde vão ter todas as regrinhas, todos os porquês, todos os como fazer dentro do contraponto, beleza? Então essa aula, você tem que entender o que veio da aula 1 para estar aqui na aula 2, para compreender exatamente, né, o que a gente vai fazer lá aqui na aula 2. Claro, se você gostar desse conteúdo, se você curtir o canal e essa aula de hoje, curta também esse vídeo, compartilhe com os amigos, comece a seguir o canal, porque toda semana, às quartas, às 11 horas da manhã, eu estou fazendo lives aqui no canal, então ativa o sininho para você não perder as lives, nem os vídeos novos que eu estou colocando. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está fazendo essa série aí, a arte do contraponto. Então, dentro da série a gente vai trabalhar 5 espécies, e como eu estava dizendo, a gente está na segunda espécie, na segunda aula, beleza? Então eu vou fazer um resumo muito rápido aqui do que é contraponto, da primeira espécie também, para a gente começar essa aula. O contraponto, como a gente já viu, é o estudo da composição de melodias sendo tocadas ao mesmo tempo. Então a arte de juntar melodias. E para você conseguir juntar melodias, como elas estão sendo tocadas ao mesmo tempo, vão ter intersecções harmônicas também nessa melodia. Então não só, né, coisas que vêm uma depois das outras, notas que vêm umas depois das outras, mas notas que acontecem ao mesmo tempo, que é a ideia harmônica. Então por isso que a gente vai trabalhar tudo isso no contraponto. Na primeira espécie, então eu expliquei para vocês várias regrinhas, como eu disse. Eu vou falar algumas aqui rápidas, mas para entender melhor, então veja o vídeo da primeira espécie, beleza? Então tem as regrinhas das dissonâncias, das consonâncias, das paralelas, movimento contrário, movimento paralelo, tudo isso que eu vou dar uma explicação rápida para vocês, beleza? Só que na primeira espécie, como eu estava dizendo, a gente vai ter sempre nota contra nota. Então a gente estuda em cima de um cantos firmos, que vocês já vão ver aqui em alguns minutos, em cima de um cantos firmos que é o quê? Uma melodia dada. É exatamente essas melodias que eu estou deixando aqui embaixo no link da descrição do vídeo, para você conseguir pegar e estudar o contraponto. Então, em cima dessa melodia dada, que são feitas de notas de 4 tempos, notas longas, a primeira espécie a gente vai fazer nota contra nota. Então, a gente vai fazer uma nota longa em cima dessa nota aqui do cantos firmos, né? Dessa melodia dada. Ou embaixo também, claro, você pode fazer embaixo, mas você vai sempre fazer nota contra nota.
A segunda espécie, ela vem com essa novidade de você fazer duas notas contra uma nota. Mas, além disso, muito mais do que isso, na verdade, a segunda espécie serve para você conseguir estudar como colocar dissonâncias da maneira correta. Então é isso que a gente vai aprender hoje mais aqui. Como que você trata as dissonâncias? Você deixa a dissonância colocada de maneira profissional, de maneira harmônica. Eu gosto de falar que o compositor é um artesão. Então de maneira bem artesanal, delicada. Você vai ver aqui tudo isso hoje nessa aula, né? Então, como eu estava dizendo, a primeira espécie vai trazer todas as regrinhas de dissonâncias, consonâncias que vão ficar para sempre no contraponto. Beleza? Então eu vou entrar aqui no programa que eu uso, né, de produção. Aí a galera sempre me pergunta se chama Logic, só que esse programa é só para Mac, né? Então tem um programa super bom também que se chama Reaper, né? E o Reaper ele é gratuito. E no meu curso online tem um módulo, né, só falando sobre o Reaper. Eu vou explicar um pouquinho também no final da aula aqui sobre o meu curso online, muita gente pergunta, né, tal. Então para não atrapalhar a aula eu vou explicar. O curso online tem parte de contraponto, tem todas essas partes aí também, né? Beleza? Mas vamos lá então. Isso daqui já são alguns exemplos que eu vou pôr, que eu vou explicar melhor pra vocês. Mas, só pra gente, né, ter uma noção mesmo das coisas aqui, deixa eu trazer isso pra cá, ó. Rapidinho aqui, ó. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, galera. Então, esquece aquilo lá, né, que eu acabei de pôr aqui. Eu vou até apagar isso aqui, ó. Aí vamos lá, então. A primeira espécie, como eu falei, ó, isso daqui é o cantos firmos, né? A melodia dada. E a primeira espécie você vai sempre fazer uma nota contra a nota de baixo. Então aqui, uma contra uma. A segunda espécie a gente vai fazer duas notas contra uma de baixo, entendeu? Então vão ser duas aqui que você vai fazer. Mas isso é o de menos, entre aspas. O que você vai aprender é tratar as dissonâncias. Então na primeira espécie a gente viu que consonâncias são oitavas. Por exemplo aqui, dó, dó. Quintas, dó, sol no caso. Terças, dó, mi no caso, e sextas, que é a inversão de uma terça, né? Beleza? A gente viu várias outras regrinhas, por isso que eu falei pra você ver outra aula, mas vamos... Porque todas vão valer agora pra segunda espécie também, beleza? Aí a gente viu, por exemplo, que você não podia fazer oitavas paralelas, por exemplo, dó, dó e ré, ré. Né? Fazer duas coisas aqui. A gente viu também que não podia fazer quintas paralelas, né? Beleza? Mesmo dentro das consonâncias. E o Schoenberg diz que as consonâncias, elas são as notas que estão mais próximas da nota fundamental na série harmônica. A série harmônica nada mais é do que um fenômeno cósmico, natural. Eu fiz uma live, viu, dessa aula também que você está vendo agora. Então procura, uma live sobre a arte do contraponto, aula 2, beleza? Lá eu expliquei melhor da série harmônica. Mas então ele fala isso, que as consonâncias são as notas mais próximas, tal, da série harmônica. E realmente, eu mostrei lá, vocês vão ver. Beleza? Mas a gente não pode fazer quintas e oitavas paralelas. A gente pode usar bastante terças, sextas, né? Paralelas, se quiser e tal. Eu falei também sobre essa ideia do que é paralelo. Então, isso é um movimento paralelo, né? Ó, as duas estão subindo, ó. As duas melodias. Isso é um movimento contrário, que a gente falou sempre que era preferível. Porque aí já, por exemplo, só de fazer movimento contrário, você já consegue não fazer oitavas em quintas paralelas. Porque se fizer contrário, nunca vai, né, rolar oitavas e quintas paralelas, beleza? Então aqui movimento contrário, uma oitava indo para uma sexta, né? Ó, fica um movimento bonito e tal. Beleza? Então só para lembrar essas coisas rapidamente aqui. Outras coisas que a gente viu são as dissonâncias. Então isso eu quero mostrar para vocês. Então, segundas, né? Ou nonas, que ó, uma segunda é dó, ré. Ou nona, que é dó, ré, mas um ré oitava acima, mais agudo, né? Então isso daqui é uma nona. Olha como é dissonante, ó. Então ouve, viu? Tenho vários alunos, né, que fazem aulas comigo particulares para aprender contraponto. É o que eu falo, eles fazem, né? Então o aluno vem, faz os exercícios, eu ensino tudo aqui certinho. Aí ele vai me mandando, porque quando você faz aula particular comigo, você tem um suporte pelo WhatsApp. Vai me mandando os exercícios, eu vou corrigindo, mandando aulas gravadas para os alunos. Mas o mais importante é a próxima aula, quando a gente ouve juntos. E aí eu falo, ó, ouve como isso é dissonante, ó. E como isso é muito mais consonante, né, ó. Ó, muito mais harmônico, ó. Se eu puser aqui também, ó, uma terça e uma segunda. Ó,
Tá vendo? Parece que não se liga, né? Uma nota terça se liga mais. Então, isso são as dissonâncias. Mas isso sendo colocado da maneira correta, de maneira profissional, como o contraponto pede, fica super gostoso na música, entendeu? Dá um colorido diferente, dá uma apimentada mesmo na sua música. Essa que é a ideia de aprender a usar as dissonâncias. A gente tem que saber usar, não é não usar dissonâncias. Você vai aprender como usar. E essa aula é a primeira e uma das mais importantes para você aprender isso. Beleza? Vamos lá então, ó. Aí a gente tá vendo isso, então, dissonância, segundas ou nonas, que são segundas compostas, que a gente fala. Quarta também é dissonância. Então nenhuma dessas podia usar no primeira espécie. E a gente tem também as sétimas como dissonância. Aqui, ó, sétima, maior ou menor, né? Mas sétimas em geral como dissonâncias. E isso também composto, as consonâncias também. Se eu tiver um Mi aqui, que é uma terça, isso daqui também é uma terça composta, que é uma décima. Então continua sendo consonante, isso não muda porque é composto ou não, entendeu? O intervalo aqui. Beleza, então relembramos aqui. Agora o que é importante? A gente realmente ver como utilizar as consonâncias, beleza? O tratamento da dissonância, é isso que vocês vão aprender aqui. Como tratar as dissonâncias. Então, lembra que no contraponto segunda espécie que a gente está vendo agora são duas notas contra uma, como eu falei? Duas notas contra uma, né? O que a gente vai fazer nesse segunda espécie, no contraponto segunda espécie? Primeira coisa, então vamos aos poucos. Primeira coisa, a gente só vai poder colocar as dissonâncias no tempo fraco. Então, toda a primeira nota, quando entra a primeira nota junto com a do cantos firmes aqui embaixo, deixa eu até voltar um pouco isso aqui. Não, deixa assim, vai para não atrapalhar. Toda vez que entra a primeira nota aqui, a segunda é o tempo fraco. Beleza? Então, a dissonância vai poder estar aqui nessa nota só. Beleza? Não vai poder estar em outra nota, vai estar podendo só nessa nota aqui. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui tem que ser consonância, aí só aqui que pode ser dissonância. Beleza? Mas eu vou explicar para você agora como que você vai tratar essa dissonância, como eu estava dizendo. Então, o primeiro tratamento é esse. Ela tem que estar em tempo fraco. Beleza? Então, primeiro tratamento aí da dissonância, como a gente tem que entender. Vamos lá, então. Agora, um segundo tratamento da dissonância. Ela tem que estar entre duas consonâncias. Então, se ela está aqui dissonante, aqui tem que ser consonância. E isso já é meio óbvio, porque lembra que a gente acabou de ver que sempre a primeira nota, o tempo forte, tem que ser consonância? Então, essa dissonância ela tem que estar entre duas consonâncias. Beleza? Então, o segundo tratamento aqui que a gente viu. E um terceiro tratamento. Essa dissonância ela tem que estar sempre em grau conjunto das duas consonâncias. Então eu não posso, por exemplo, tá aqui, ó, fiz isso é uma dissonância, eu já vou explicar melhor. Espera que a gente já vai rever tudo isso melhor. Aqui mesmo sendo uma consonância, no caso, eu saltei dessa dissonância, né, por salto. Melhor dizendo, dessa dissonância por salto. Né? E ainda isso foi horrível, porque aqui eu fiz um salto de trítono ainda, né? Então, além de ter um problema aí de não tratar a dissonância, eu ainda fiz melodicamente um problema, que é o trítono melódico. Então, né, a gente falou disso na aula 1, beleza? Aqui também vai ter o trítono harmônico, né? Lembra disso, é uma coisa legal para você guardar sempre para você, para música, para sempre. Toda escala maior vai ter o trítono entre o quarto e o sétimo graus, entre a quarta e a sétima notas. Então, no caso, na escala de Dó maior, entre o Fá e o Si. Que o Fá é a nota 4 e o Si é a nota 7. Então, toda vez que você vê no cantos firmes uma nota Fá, ou mais pra frente vai ter aqui nesse cantos firmes uma nota Si, aqui no caso, ó. Toda vez que você vê isso, você tem que tomar cuidado para não fazer o trítono, entendeu? Que também é uma dissonância, uma das piores, entre aspas, que pode ser tratadas, mas uma das piores, né? A dissonância tem que estar em tempo fraco, primeira coisa. Então, na segunda nota aqui no caso, no tempo fraco, beleza? Outra coisa que a gente tem que fazer, a dissonância tem que estar entre duas consonâncias, porque no tempo forte não pode ter dissonância. Então, beleza. Agora, outra coisa, que isso é o que os alunos mais erram, a dissonância sair por salto. Como eu fiz aqui esse exemplo aqui. Ou sair por salto ou entrar por salto também. Se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó. Essa dissonância está sendo atacada por salto. Ela não pode, então, nem ser largada por salto, nem ser atacada. Então, por isso, a dissonância sempre tem que estar entre grau conjuntos aqui, ó. Então, essas duas notas consonantes que estão em volta da dissonância, elas vão estar em distâncias de terça uma da outra. Entende? Isso é meio óbvio. Por quê? Porque se eu tenho essa nota aqui que é o Dó, a dissonância é o Si e aqui o Lá é consonância de novo, entre o Lá e o Dó é uma terça. Então ela tem que estar sempre desse jeito.
Eu sei que são várias coisas, mas quando você aprende a usar isso, você começa a fazer músicas profissionais mesmo. Você vai ver, você vai depois conseguir, entre aspas, quebrar um pouco essas regras. Quando você aprende essa resolução da dissonância, tudo fica melhor, beleza? Então, essas 3 regras aqui. Agora vamos fazer coisas um pouco mais aprofundadas, né? Primeira coisa, você não precisa sempre fazer dissonância, aqui no caso, né, nessa segunda nota, na nota mais fraca. Então, você pode fazer consonância, mas é o que eu falo sempre para os alunos. Bom, se você quer aprender como usar dissonâncias, que é a segunda espécie, então tente ao máximo fazer dissonâncias, beleza? Você vai tentar ao máximo aqui fazer elas. Legal? Vamos ver então aqui uma outra coisa, né? Por exemplo, esse movimento é muito bom. Vamos entrar mais em detalhes. Eu vou até trazer de volta aqui uma coisa que eu tinha guardado já pra gente ver. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou mostrar agora coisas que são certas e que são erradas. Então, esse movimento é muito bom, porque eu tenho aqui, ó, uma oitava, né, por exemplo, que é consonância. Aí vem essa dissonância, ó. Percebe como quando chega esse si, que é uma sétima, isso daqui vira uma dissonância, dó, si. Percebe quando chega ao si, como traz uma coisa de suspensão de... Nossa, eu queria que isso resolvesse. Olha como dá até uma falta de ar, assim, ó. Fica suspenso, né? Então, olha quando resolve aqui, resolve numa quinta, ré lá aqui uma quinta, que é consonância também. Percebe como dá a sensação de... Nossa, sério, uma sensação de alívio, assim. Caramba, olha que alívio, né, ó. Né? Perfeito, ó. Então, quando tem a suspensãozinha aqui da dissonância, ó. Resolveu. Se eu fizer, por exemplo, esse salto que eu falei, olha como fica mais estranho, ó. Parece que caiu o chão, assim, ó. Nossa, parece que do nada sumiu, assim. E olha como se eu entrar nela também por salto é meio estranho, quer ver, ó? Ó. Tá vendo que ela também entra meio dura, assim? A diferença é quando ela vem certinho como pede, né, ó? Beleza? Agora, dentro das regras, então a gente falou das regras, né? Dissonância no tempo fraco, entre 2 consonâncias por grau conjunto, beleza. A gente agora pode pensar que a gente tem níveis de ficar melhor ou pior, mesmo dentro dessas regras. Então, a melhor maneira de se tratar essa dissonância é você fazer exatamente como eu fiz aqui. Uma consonância vem uma dissonância que é resolvida abaixo, movimento, ó, descendente, ó. Né? Não tá subindo. É diferente disso aqui, ó. Aqui ela estaria subindo. Não é isso. Ela tá abaixo aqui, ó. Beleza? Então, primeira coisa, a melhor que você pode fazer é isso. Tratar a dissonância sempre em movimento descendente, grau conjunto abaixo, descendente. Outra coisa que aqui ficou melhor ainda é essa ideia do movimento contrário. Então, o movimento contrário sempre é a melhor opção. E aqui, ó, além de ela estar sendo tratada abaixo, ela faz um movimento contrário com a voz aqui, né, do cantos firmes. Beleza? Então, isso é muito bom também. Outra maneira que você pode fazer, claro, é você tratar essa dissonância acima. Então, por exemplo, eu posso pegar no próximo aqui, por exemplo. Aqui, ó. Então, eu tenho uma consonância aqui. Ré, si é uma sexta. Aí eu faço uma dissonância que é uma sétima. E eu vou resolver aqui acima, ó. Tá vendo, então, ó? Então, eu tô resolvendo acima. Não é tão bom quanto resolver abaixo. Mas, que a dissonância, ela traz uma sensação de suspensão. Quando a gente vai estudar mais a fundo, por exemplo, treinamento auditivo, né? A gente começa a estudar muito essa ideia das suspensões e relaxamentos. Isso é uma coisa importantíssima. Tanto no meu curso online, tem também no curso online Composição na Prática, tem um módulo só de treinamento auditivo, percepção musical, para você entender, então, intervalos, escalas, acordes, você saber ouvir e o que é um acorde maior, maior com sétima, menor, a escala frígia, dório, jônio, isso é um intervalo de quinta, de oitava, tudo isso tem lá dentro do curso Composição na Prática. Por quê? Porque é imprescindível o compositor ter isso. Então a gente começa a entender que as dissonâncias, eu também gosto de chamar, que não só eu chamo, mas de tensões harmônicas. Então, a dissonância é realmente uma tensão que pede para resolver. Então, quando a gente dá esse negócio de ir para baixo, então para baixo é o melhor, né? Mas para cima também, porque elas estão entre 2 consonâncias, aqui no caso uma sexta e aqui vai dar uma quinta, e a dissonância está no meio e está indo por grau conjunto. Então, beleza, aqui também pode, beleza? Tudo bem fazer isso. Aqui não está tão bom também, por causa de... Ó, aqui
tá fazendo um movimento paralelo, ó. Então as duas estão indo pro mesmo lugar, as duas vozes, ó. A de cima tá subindo, a de baixo também, né? Tá indo pro agudo. Então ficaria melhor se eu fizesse algo assim, por exemplo, ó. Entendeu? Ó? Aí movimento contrário. Tá vendo? Aí isso sempre fica melhor, né? Mas tudo bem do outro jeito aqui. Agora o que não fazer, que não é bom fazer mesmo. Depois da terceira espécie tem livros, né? Que vai ser a próxima aula, tem livros que dizem que tudo bem fazer isso na terceira espécie, mas não na segunda, que eu vou mostrar agora. Que é um tipo de bordadura, é uma nota de passagem, que é isso que a gente acabou de ver. Então a diferença entre, isso é uma coisa interessante também pra gente falar aqui, a diferença entre uma nota de passagem e uma nota normal é que a nota de passagem ela é uma dissonância. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Isso daqui é Dó Mi, que é uma terça composta, uma décima. Isso é Dó Dó, que é uma oitava. As duas aqui são consonâncias, então independente dessa nota estar no tempo fraco, ela não é uma nota de passagem que a gente chama, que é a tal da dissonância. Então lembra disso, dissonância, nota de passagem é a mesma coisa. Mas quando eu tenho duas consonâncias, no caso, não tem nota de passagem, né, ó. Isso daqui não tem dissonância no meio, né? Só para você entender essa parte aqui. Então, a nota de passagem é uma nota que está entre uma linha melódica, que é o caso que eu mostrei 1 milhão de vezes aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, né, ó. Aqui, essa dissonância está entre uma linha melódica no mesmo sentido. O que não fazer é esse exemplo que eu pus aqui, ó. Por exemplo, Mi Dó é uma sexta. Perfeito. Aí aqui vem uma sétima, que é a dissonância, ó. Só que essa dissonância, ela tá ficando numa ponta, tá vendo? Ela não tá continuando a linha, ela não tá vindo pra cá, no caso, ó. Né? Então eu tô voltando. Então mesmo que aqui seja, ó, Fá, Lá, Dó, que é uma quinta, Fá, Dó. Então são duas consonâncias, ó, aqui. Isso é um erro comum também, no começo, que a gente estuda contraponto. Mesmo assim, a dissonância, ela tá numa ponta, então isso não pode fazer, ó. Ó, fica estranho, ela também é considerada que você não tratou ela, você largou ela, entendeu? E também o contrário, por exemplo, aqui consonância quinta, aqui uma quarta, que é o trítono, ainda no caso aqui, e depois volta a consonância, mas o trítono, ele tá numa ponta também aqui, ó, da linha melódica. Tá vendo? Isso também não fazer. Você vê que não é tão ruim quanto largar ela por salto e tal, assim, mas também não faz isso. Como eu disse, tem alguns livros que liberam fazer isso na terceira espécie, que vocês vão ver na próxima aula. Mas por enquanto não faça isso. E também tem algumas coisas que são ruins de ficar fazendo essas bordaduras, que a gente chama. Isso daqui seria uma bordadura, uma dissonância que fica numa ponta da melodia. Ela não é uma continuação de uma linha, né? Então, existem alguns probleminhas na bordadura. Né? A bordadura, por exemplo, ela deixa meio estática uma melodia. Então, se você está estudando contraponto, você quer ter independência das vozes, depois mais pra frente vocês vão ficar com duas vozes livres, fazer, entre aspas, o que vocês quiserem, entre aspas, dentro das leis da música. Você vai ter menos independência delas com essas bordaduras, que é o que vocês vão ver na terceira espécie, beleza? Agora eu queria mostrar uma coisa aqui, só para vocês entenderem isso que eu estava dizendo, de suspensão, né? Então, por exemplo, um acorde é um exemplo que tem a ver com essa aula de hoje. Por exemplo, o acorde de Dó maior, é Dó Mi Sol aqui no caso, né? Ó, beleza. Tem um tipo de acorde que chama sus, que é um acorde suspenso. Então ele não tem a terça, ele tem a quarta. Ele é esse acorde aqui, ó. Mas percebe como isso é uma suspensão disso aqui, ó. Olha como essa nota aqui, ó, Fá quer resolver no Mi, ó. Dá uma sensação, né, de nossa, olha, realmente resolveu, assim. Então, o que eu gosto de dizer aqui? Esse acorde é um tipo de acorde, isso é eu que digo, assim, né, entre outros, que ele é um tipo de acorde melódico, igual o acorde de Tristão. Vai olhar aqui no canal depois o acorde de Tristão. Então, esse tipo de acorde é um acorde que ele tem uma ideia melódica no meio dele. Então, aí que a gente começa a entender, que nem eu fiz outro vídeo aqui, ó, condução de vozes, a maneira certa de trabalhar a harmonia. Então a harmonia, quando a gente entende como contraponto, então o contraponto dá nascimento a tudo que a gente conhece hoje de música, então a gente vê que a harmonia, a gente sempre puser uma melodia no meio, que é algo totalmente contrapontístico, a gente vai ter essa suspensão, né? Ó. Tá vendo que legal isso aqui? Então fica um acorde melódico. Então eu só quis mostrar isso para vocês verem como que isso realmente está dentro da ideia da harmonia, né? De tudo isso que a gente vê. Beleza? Então, olha, é isso aí, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
Eu acho que deu para entender bem o que são as dissonâncias. Entra aqui no link abaixo, como eu disse para você, né? Pega os cantos firmos e que eu quero mostrar agora, no final do vídeo, um pouco sobre o curso online Composição na Prática, que é um curso onde você vai aprender, além de contraponto, também todas as métiers, todas as técnicas, conceitos para você conseguir desenvolver qualquer ideia que você tenha. Então, qualquer ideia que você tenha, de composição, de motivo que a gente fala, qualquer coisa assim, você vai aprender a desenvolver no curso Composição na Prática, além de colocar harmonia da maneira correta, mexer com modos gregos e muito mais, que tem vários módulos bônus. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, então se você quiser conhecer melhor, dá uma olhada aqui no link na descrição, tem tanto o link das aulas particulares comigo, tanto quanto o link do curso online, beleza? Então no link do curso online, você vai conseguir entender exatamente a estrutura dele, quais aulas tem lá dentro, mas eu vou explicar agora um pouco para você, eu vou abrir aqui o curso online para você entender um pouco como ele funciona lá dentro, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Então esse é o curso Composição na Prática, como eu disse, o link tá aqui na descrição, se você quiser entender melhor, vão ter todas as informações, desculpa, lá dentro. Você pode falar comigo direto pelo WhatsApp, lá vai ter o link para você falar comigo, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui. Então a primeira coisa, primeiros passos da composição, é você descobrir sua identidade como, né, um compositor. Isso é uma aula que eu fiz pro meu pessoal da mentoria, que eu também abro mentorias, né, de tempos em tempos. Se você virar meu aluno, você vai ter a oportunidade de também ser meu mentorado. Eu escolho os mentorados de tempos em tempos, pessoas que estão levando a sério mesmo, né, tudo que eu tô ensinando. Então, se você quer realmente levar a sério, fica tranquilo que você vai ter essa oportunidade, como esse pessoal aqui teve também. Então, eu tô ensinando aqui sobre como descobrir sua identidade com esse meu sistema de arquétipos que eu criei aqui. Então é um sistema que eu criei para meus alunos e está dando super certo, não só para saber a sua identidade, como musicalmente também, né? As músicas que chegam para você, quais são as identidades. Mostra os compositores de cada arquétipo, para você entender quem é você. Pra você saber qual ferramenta usar de maneira mais objetiva, né? E aí depois a gente vai começando então a fazer o básico da música, né? Mapa da música, frase musical, como é que você inicia uma composição. Então, o motivo que a gente estava falando agora, como trabalhar com os motivos, né, a semente de toda a música, ó, forma motivo, aula bônus de prática, bem prática mesmo, de desenvolvimento de motivos, depois mais ferramentas para desenvolver suas inspirações. Então, só o comecinho, né, o primeiro módulo para você aprender já a fazer todos esses desenvolvimentos que vocês estão vendo aqui do Bach e muito mais. Existem vários outros que o Bach não usa todos, não precisa usar todos os tipos de desenvolvimentos de uma música. Não tem nem para que fazer isso na verdade, né? Você pode usar 2, só 3 já dá certo. Depois aprenda a desenvolver a música aqui, ó, construindo coisas maiores. Então a primeira parte, frase de pergunta, de resposta, terminando a primeira parte da sua música. Uma aula que eu adoro, essa aula aqui, prática de boas melodias. Então eu adoro mesmo essa aula prática como compor boas melodias. É uma aula que eu sempre falo para os alunos para pegarem, realmente fazerem a fundo, aprofundarem nisso. Porque eu falo, quando vocês têm o controle de compor boas melodias e desenvolver de maneira coerente os motivos, é aí que vocês vão começar a ter o controle da expressividade de vocês, da inspiração de vocês, entendeu? E aí, você também entrando aqui no curso, tem a possibilidade de participar do grupo de alunos. O grupo de alunos exclusivo, óbvio, dos alunos que são aqui do curso, é um grupo onde você pode mandar todas as suas perguntas, exercícios, composições, para eu analisar músicas de outras pessoas que você tá querendo saber o que o cara tá fazendo. E nesse grupo, eu não fico só respondendo com mensagenzinha de voz ou escrevendo alguma coisa, não. Eu faço aulas gravadas específicas para cada aluno. Então, se você tem uma dúvida sua, eu vou gravar uma aula aqui no computador específica para sua música, para o seu exercício. Então, com todo esse suporte, você pode ter certeza absoluta que o que você já tem dentro de você vai se organizar e você vai começar a fazer sua produção musical. Assim como vários alunos meus. Vocês vão ver no site, quem clicar aqui e entrar no curso, para ver sobre o curso, vai ter a parte dos depoimentos. Vocês vão ver como vários alunos conseguem, né, realizar o sonho deles de compor. E mais ainda, compor em casa, assim como eu, que moro em meio à natureza aqui nas montanhas, faço toda a minha produção no meu home studio, para o que for de, além das aulas, mas de produção de trilhas sonoras, tudo isso, né? E depois a gente começa a desenvolver as músicas, né, como eu falei, de melodias, e depois a gente vai entrar na parte de harmonia, que é o que todo mundo adora, né, mas com muito mais base agora. Você não vai entrar na harmonia só mental, né, decorando coisas. Não, então acompanhamento, parte 1, parte 2, maneira profissional de trabalhar com a harmonia, que é a condução de vozes, como harmonizar melodia, óbvio, tem que ter aula disso aqui, né, tem 2 aulas,
mais um aulão de como saber a harmonia, né, e a escala de uma música, mais outro aulão sobre a harmonização de melodias. Eu sei que isso é uma parte importante que todo mundo gosta, então eu tô falando bastante de maneira bem prática e bem profissional. Depois alguns conceitos da música, né, que a gente pode ver aqui, ó. Só que tem tanta coisa aqui que às vezes eu até me perco aqui, ó. Vamos lá, então conceitos importantes da composição. Depois que você já pegou essa parte mais primeiro nível, assim, então é isso, a gente vai desenvolver tal, vem, ó, caráter, expressividade, melodia vocal e instrumental, que muita gente acha que tem grandes diferenças e não tem. Por exemplo, se você faz melodia com letra ou sem letra, você vai ter que aprender a fazer melodias, não adianta nada só escrever letra sem pensar na estrutura melódica. Depois melodia e tema, conselhos profissionais que eu dou, né, que eu uso mesmo aqui. O que é contraponto, que é o que eu falei do Bach aqui também, interessante para você entender essa técnica, né? Depois começa a fazer composições completas. Aí a gente começa já a pegar essas ideias que a gente fez em pequenas estruturas e transformar elas em composições completas. Então, forma ternária, que é a forma mais básica, né, que a gente tem musical, assim, que é a forma ternária. Bem-vindo que é você ter ao um A, um B e um A, né? Então, ó, se a gente vai passando aqui, vocês vão percebendo também que eu mostro vários exemplos de músicas, um monte de músicas, não só essa música aqui, Odeon, por exemplo, é um chorinho, então músicas populares, eruditas, né? Vou sempre deixando muito claro e volto lá pro programinha, sempre pra vocês entenderem mesmo, sabe, galera? Não é pra ficar uma coisa que simplesmente mental, é na prática mesmo. Depois, ó, outras formas, maneiras diferentes de montar sua composição. Então, forma é o quê? Como você conta toda essa história. Faz a parte A, B, volta. Essas maneiras diferentes que são coisas que você pode pensar totalmente inovadoras, né? E originais para fazer. As formas mais usadas também. Tema com variação, prelúdio, grandes formas das sinfonias e dos concertos. Então você vê que é desde coisas mais simples, se você quiser, até coisas complexas, né? Concertos, sinfonias, rondó, música para trilha sonora, que eu falei que é muito importante, né? Eu falo sempre para os alunos, quem quer começar ganhando dinheiro com composição, trilha sonora é um puta mercado legal para você começar. Você faz coisas pequenas, simples e consegue já vender suas composições, te contratam para fazer jingles, para fazer comerciais, tudo isso, eu explico tudo aqui. Composição com modos gregos, né? Então, composição com modos gregos é o quê? Também muito usado em trilha, mas usado em músicas em geral. É você utilizar diferentes escalas, diferentes notas para dar diferentes sentimentos para suas músicas. Então, como compor exemplos de músicas em modos gregos, harmonia modal, análise de músicas, né, em modos gregos. Então, tudo que você precisa. E além disso, esses módulos adjacentes aqui, bônus, ó. Treinamento auditivo, onde você vai aprender, então, com exercícios práticos, como treinar seu ouvido interno sobre ritmo, acordes, modos gregos, intervalos, escalas. Aqui, análises de músicas, como a que a gente tá fazendo agora, mas de várias outras. Prelúdio do Bach, várias obras do Chopin, do Tom Jobim, um monte de coisas, como os caras põem em prática essas coisas que eu falo no curso. Produção e gravação, que eu acho super importante, não só você saber desenvolver suas ideias, mas como colocar nesses programas que como eu sempre digo aqui, não só eu, mas todos os grandes nomes da música hoje em dia estão compondo no quarto deles com coisas muito simples, equipamentos gratuitos que eu mostro aqui pra vocês. Então, como utilizar esses equipamentos, um aulão com um profissional que eu trabalho, que tem um estúdio, onde ele faz várias propagandas, eu sou o compositor da empresa dele, então ele tá falando tudo sobre áudio, equalização, mexer nesses programas. Como trabalhar com o Reaper, que eu falei que é um programa gratuito, montando o seu primeiro home studio, microfone, se vale a pena gravar com celular, tudo que vocês perguntam aqui pra mim. E muitas vezes os alunos querem uma aula e eu coloco uma aula nova aqui, viu? Isso, por exemplo, começou assim, muito tempo atrás, quando eu comecei o curso, um aluno pediu, eu preciso aprender a mexer no Reaper. Então eu fiz esse módulo novo aqui, né? E aqui no final ainda marketing digital. Então para você, depois que produzir toda a sua música, depois que você conseguir passar ela para um instrumento ou para um programa, deixar ela virar uma música mesmo, você ainda saber como lançar ela, fazer campanha de marketing, atingir seus fãs. Então, tudo isso nesse curso online, que se você entrar agora aqui e ver, você vai perceber que é um preço super em conta mesmo, e você pode fazer em várias vezes, até 12 vezes no cartão, que vai sair praticamente R$1 por dia esse curso aqui. Então, eu acho que se você quer realmente levar a sério e ainda ter esse meu suporte, eu te convido realmente a conhecer aqui clicando no link abaixo sobre o meu curso Composição na Prática, e você ainda tem a oportunidade, quando você adquirir esse curso, de adquirir o curso Música na Prática, que é um curso completo sobre teoria, só que aplicado à prática. Então, desde o que são notas, intervalos, escalas, acordes, campo harmônico, escalas menores, tonalidades, escrever na partitura, ritmos, tudo isso, né, você vai ter dentro do curso Música na Prática, que também tá com preço muito barato, promocional, que eu vou mudar esses preços daqui a pouco, porque vocês vão ver lá, tá realmente, por todo esse conteúdo tá ridículo.
e mais o curso Arranjo na Prática. O Arranjo na Prática é para você conseguir pôr todos os instrumentos que você quer, toda a linguagem, não só dos instrumentos de formações menores, como guitarra, bateria, violão, piano, como formações maiores, big band, metais, cordas, tudo isso. Entenderam? Então você tem um mundo completo aí da composição e com o meu suporte ainda pelo WhatsApp, você pode ter certeza que você vai longe. E aí os alunos, né, como eu expliquei aqui, aí eu não vou falar muito, que é quem entra no curso que vai ficar sabendo melhor, pode entrar na mentoria, para você ser realmente mentorado lado a lado, 24 horas comigo durante 6 meses, para você desenvolver todo o seu projeto e lançar o seu primeiro projeto musical mesmo, autoral. Então a mentoria é quem quer lançar realmente seu primeiro projeto, seja um concerto, seja um álbum, um EP, seja lá o que for. Beleza? Então é isso aí, agradeço você que ficou até o final do vídeo e como você sabe, o canal toda semana tem coisas novas, sempre na prática e sempre evoluindo na composição de todo mundo. Valeu, então até a próxima!